Essa história vai te deixar arrepiada. Dá tchau pro meu vídeo. Senta que eu vou te contar uma história. Não, não pula não. Fica aqui. Inclusive, já se inscreve aqui abaixo, já deixa o seu like, porque você vai ficar arrepiada. Tinha uma família, eles tinham uma criança de 6 anos. Essa esposa, ela não tinha sabedoria, não tinha tempo. Quando ela começou a se dedicar na área profissional dela, a primeira coisa que ela fez foi abrir mão dos outros. E não é porque, eu não quero cuidar da minha família. Não. Foi porque uma coisa vai levando a outra. Ela começou a se tornar uma mulher muito ocupada, muito requisitada, e ela abriu mão do que é mais, de alguma forma, mais fácil. Por quê? Porque o de casa a gente sempre negocia, né? O de casa a gente sempre deixa para depois. Mas o que é de fora, que deveria ser o contrário, o que é feito? É dado prioridade. Foi o que aconteceu com ela. Só que no âmbito profissional é muito comum que nós abrimos mão do que é possivelmente mais viável. Ou seja, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, mas isso aqui é prioridade. Por quê? Porque é trabalho. E foi o que aconteceu com essa família. Até que um dia eles estavam em determinado lugar, numa fazenda, e essa criança caiu e veio com a perna sangrando. Passou pela mãe e foi para o colo do pai. E quando ela passou pela mãe, a mãe ficou tipo com o braço, né? Vou acolher a minha filha, aquele joelho escorrendo, aquele sangue, ela suja de terra. O olhado do pai foi esse aqui. Tipo, cadê a mãe dessa criança? Você consegue imaginar? A pergunta que eu te faço é: você já se viu numa situação semelhante? Porque na área da beleza, infelizmente, isso é muito comum de se ver. E não é que as mulheres não são responsáveis, mais uma vez, é porque é muito negociado. A família é muito negociada. Infelizmente, isso é muito comum de se ver dentro da área da beleza. Não só, mas é a minha área. Então, essa família era a minha. E essa mulher era eu. 2019 foi o ano que isso aconteceu. A minha filha tinha 6 anos de idade. E a gente estava na fazenda. Ela passou com o joelho sangrando, foi pro colo do meu esposo. E ele me olhou. E naquele momento eu vi que eu era a mãe mais fracassada que eu já conheci na minha vida. Porque foi assim que eu me enxerguei. Era a minha realidade. Quando eu entrei para a área da beleza, minha filha tinha 2 para 3 anos. E quando as coisas começaram a acontecer, a primeira coisa que eu fiz foi negociar o que não é negociável. A minha família. Quando eu abri mão, não no sentido de eu não quero cuidar de vocês, vocês que se virem, não. Filha, segura só mais um pouquinho aí. É assim que eu falo que é assim que o inimigo entra na casa da pessoa. Segura só um pouquinho, filha, eu tô terminando a última cliente. Não, filha, não tem como ir para a festa do Dia das Mães na escola, não, porque minha agenda tá lotada. Filha, não tem como, mas é para te dar o melhor. É para te dar o melhor, por isso que eu trabalho tanto. Você viu que tamanha mentira? E é assim que começa. Hoje eu não tenho tempo, não consigo almoçar com vocês, não vai lá com seu pai porque eu não tenho tempo, seu pai vai na reunião da escola porque eu não tenho tempo, e você vai deixando. E isso que eu tô trazendo para você, que foi uma dor que eu vivi muito tempo. Sabe, e o pior de tudo é que eu não olhava para aquilo como uma dor. Eu olhava como: eu sou uma mulher de sucesso. Eu sou uma vencedora porque eu saí do sofá da minha casa e eu tenho uma agenda lotada. Eu sou uma vencedora porque eu consigo fazer X mil por mês. Sério. Eu acho que pior do que não mudar, do que viver nesse caos, é não enxergar o caos. Porque quando eu tenho consciência que aquilo é um problema, eu já estou meio caminho andado. Assim que os mais velhos falam, né? E a propósito, você viu que parede linda aqui? Essa parede tem muitos anos. Esse vaso aqui tem muitos anos. Eu amo essa casa. Eu contei em um outro vídeo um pouquinho de como que eu me sinto. E quando eu venho pra cá, foi a última casa que eu morei. Então, eu me sinto uma criança, mas voltando. É exatamente assim que o inimigo entra. Ou que você toma essas decisões. A minha avó que tinha essa mania de dizer: isso é coisa do inimigo, ele só entra onde é chamado. Então, profissional da área da beleza, você que está assistindo aqui agora, o dia
que eu passei por esse caos, eu parei e disse, chega, chega. Aí também foram acontecendo os outros episódios semelhantes, sabe, de eu não me sentir bem, eu estar sobrecarregada, eu estar cansada, eu ver claramente as atitudes da minha filha em relação à escolha de estar aquele momento comigo. Vamos assistir um filme. Ela deitava do lado do pai, em vez de deitar no meio ou do meu lado. Quando eu comecei a olhar para essas situações, eu comecei a me sentir assim, peraí, eu tive uma infância abandonada, eu cresci trabalhando para sobreviver, hoje, na minha cabeça, talvez eu acredite que eu ainda precise trabalhar para morrer, para sobreviver. Não, chega, porque eu fui abandonada de uma mãe que foi e me deixou. E nesse momento, o que eu estou sendo? Uma mãe abandonando a filha dentro de casa. Você já viu a história do filho, do filho órfão de pai vivo? Eu estou sendo assim. Isso não é justo, não com a minha filha. Não vou repetir esse ciclo. E foi quando eu comecei a buscar tratamentos, terapias. E eu falo que tudo que eu ganhei fora do horário de expediente, eu gastei com terapia, gente. Foi muito difícil. E hoje, quando eu olho e eu vejo profissionais tão boas, trabalhos excelentes, sabe, mente aberta que pode parar para aprender sobre gestão, desenvolvimento, mas estão presas ali no operacional, trabalhando. Eu tenho que trabalhar mais porque eu quero dar uma boa vida. Eu fico conferindo o microfone. Eu quero dar uma boa vida para o meu filho. Eu falo, poxa, eu preciso ajudar ela. Preciso. E aí, com esses episódios que aconteceram na minha vida, eu criei o RVS, que foi o modelo de método, de estilo de vida que salvou a minha vida. Porque quando eu comecei a me perguntar quanto que eu preciso para eu ter uma boa vida, o que eu preciso fazer para faturar isso, quais os caminhos que eu tenho que tomar para eu também ter tempo, não só dinheiro, eu comecei a enxergar os caminhos. E eu comecei a criar esses caminhos. É óbvio que isso não foi da noite para o dia. Também eu não tive direcionamento. Então, hoje eu falo assim, se eu pego uma aluna, uma pessoa, uma mulher que vive essa realidade que a Vânia viveu em 2020, e eu tenho contato com essa mulher, eu consigo orientá-la do caminho que ela tem que trilhar a partir de agora, os 4 anos que eu sofri, depois criando um método, lapidando, me desenvolvendo, ela faz em 3 meses. Você entende? Pronto. Então, o RVS é um estilo de rotina de venda simplificada, porque a partir do momento que eu tenho um estilo de vida, que eu tenho uma rotina de vendas, eu consigo sustentar o meu estilo de vida. É muito fácil. Eu não prometo para as minhas alunas, olha, você vai faturar 100 mil reais por mês. O que eu te prometo é, eu vou te ensinar o caminho, os pilares, para você atender 4 vezes por semana e ter tempo para tua família. Ainda assim, atendendo 4 vezes por semana não é se matando. Particularmente, nenhuma das minhas alunas diminui o faturamento nesse período. Algumas não sobem, mas fica ali naquele faturamento de 10, 15 mil, o faturamento que elas já têm, só que ela que trabalhava de segunda a sábado, agora trabalha 3 ou 4 vezes na semana. Outras conseguem ajustar, igual tem uma aluna que fechou o caixa dela com R$ 1.200 a mais do que o que ela faturava, só que trabalhando um pouquinho mais que a metade do tempo. Então, ela trabalhava de segunda a sábado, agora ela tira um dia todo para a família, para a organização, meio dia de outro e um período do outro dia, ou seja, ela atende 4 dias da semana. E ela faturou R$ 1.200 a mais. Então, não é falta de cliente, não é falta de tempo, é falta de estratégia. É você que não está sabendo estruturar a tua vida. E eu vou te falar com propriedade. Com nessa almofada de, não sei se isso aqui é uma onça, com essa almofada nas pernas, eu vou te falar com muita propriedade. Se você demorar muito tempo para acordar dessa realidade louca, o seu filho, ou a sua filha, ou a sua família, eles vão ficar adultos e a vida passou. E eles não voltam mais para a infância, para a adolescência, e você vai chorar depois. Então não demora muito não. Porque essa história que eu te contei, aconteceram vários episódios na minha vida semelhantes. Me recordo muito claro desse, porque eu entrei pro banheiro e fui chorar horrores, me sentindo a pior mãe do mundo, a
pior esposa do mundo, uma mulher fracassada. Foi assim que eu me senti naquele dia, 2019. E eu vou te falar, é um sentimento horrível, meu Deus. Não desejo para você. E para finalizar, eu vou te convidar a clicar no link que tem aqui abaixo, que eu vou deixar o meu Instagram para você. Aqui eu trago muitos conteúdos, mas lá no Instagram eu estou um pouco mais com a minha vivência diária ali. Então vou te convidar a acompanhar o meu Instagram. Lá no meu Instagram, no link da minha bio, tem um link que você vai clicar e vai ter acesso ao RBS. Mas também você pode chamar pelo Instagram, que eu ou meu time vai estar te passando os acessos. O que eu desejo do fundo do meu coração é que você não seja a Vânia de 2019, não mais a partir do momento que você tiver acesso a essa transformação de vida. Um beijo para você, tenha uma excelente semana.